Estamos agora numa etapa nova, o passo 9 e o passo 10, e conforme foi bastante descrito no material, nós devemos reagendar. Reagendar as atividades, o que restou das atividades que estavam em produção e as atividades que já foram concluídas. Vale a pena recordar que todo o material que nós tínhamos em View, menu View, Performance, tudo que nós tínhamos, View, Performance, Performance Input com Ctrl apertado, tudo que nós tínhamos nessa tabela de desempenho, plano a ser executado e plano reportado, foi transferido para a tabela de arquivo de desempenho. E ela reflete de imediato aqui a linha tracejada vertical, informando a data de conclusão de produção. À esquerda o passado, à direita o futuro, mas, conforme mencionamos, algumas partes que deveriam ter sido produzidas não foram e estão à esquerda. É por isso que é necessário esse momento, o passo 9 e o passo 10. O passo 9 e o passo 10 significa reagendar o que falta a fazer em função da produção do passado e das informações que foram trazidos de campo, inclusive os campos de justificativa. Aqui, a gente orienta a título didático, não é o procedimento adequado, mas a título didático, ver o que aconteceria se nós agendássemos pelo simples processo CPM. O que não faz sentido, porque desde o início estamos reagendando em função do agendamento com restrições de recursos. Que recursos? Os recursos que nós definimos que são interessantes para a avaliação das datas de início e fim. Os outros recursos, como materiais, ou recursos de custo, ou recursos de centros de custos ou de componentes de materiais, não estão sendo levantados aqui. Então, ilustrativamente, o agendamento pelo CPM mostra um cenário a futuro com uma preocupação de prazo mais longo. E, eventualmente, aqui até um não impacto. Mas, na verdade, considerando os recursos limitados como de princípio e premissa, o nosso agendamento reflete agora a seguinte situação. No diagrama de Gantt, nós temos a linha pontilhada tracejada vertical, momento presente, à esquerda o que aconteceu, à direita o que falta acontecer, já reagendando, considerando a falta dos recursos, que no momento estavam disponíveis e no outro futuro não está. Temos aqui, então, pelo visual, um marco de controle já levado um dia à frente, um dia útil à frente. Uma atividade já levada a um dia útil para frente. E as demais atividades que dependem dela, agendadas de acordo com a sua sequência lógica e, nesse caso, com a sequência de limitação e restrição de disponibilidade de recursos. Essa linha pontilhada aqui, Gantt, Settings, Primary, Additional, Primary, Resource Dependencies, dependência dos recursos. E mostrar os links lógicos. Links lógicos em setas cheias, links de recursos em setas pontilhadas e, se quiser, driving links, pode ser reforçado no diagrama de Gantt, de forma visual. Nesse caso aqui, vendo tanto os lógicos quanto os de dependência, nós temos essa condição. As linhas mais grossas representam os direcionadores, aqueles que definem o caminho crítico. Vamos deixar eles desarmados e nós temos aqui uma primeira impressão. Nessa primeira impressão é importante lembrar, nós estamos considerando o agendamento por recursos no mesmo método que nós utilizamos no agendamento anterior. Existem outros métodos de agendamento cujo algoritmo deve buscar melhores resultados, mas por questão de procedimento, nós estamos adotando o modo standard, não o modo avançado. O modo avançado poderia dar outra disposição de agendamento melhor, diferente. Nós vamos manter o modo standard.
Nem o modo avançado, nem o otimizado, nem o otimizado plus. Dessa maneira, mantemos uma consistência de aderência ao plano anterior, mostrando agora os impactos. Podemos ver aqui, nesse marco final, que houve um pequeno retardo aqui, um deslizamento ocasionado pelo desempenho do período passado. Um dia de adiamento do projeto. O caminho crítico continua sendo mostrado no diagrama de Gantt, mas ainda existe um ponto a ser considerado. As premissas são as mesmas? As considerações são as mesmas? Vou apresentar aqui uma das considerações. Nós dissemos que consideramos restrição de recursos. Será que os recursos, view, resource, resource control apertado, será que ainda temos apenas 6 do recurso A disponível no futuro, conforme iniciamos o projeto? Ou temos 5 a partir de agora? Será que nós temos 3 recursos disponíveis? Ou teremos 5 a partir de agora? Então, as premissas iniciais para o planejamento precisam ser verificadas novamente. Ele precisa de 6, 3, 1, temos 6, 3, 1, mas se as quantidades foram mudadas, ou se a produtividade do recurso foi alterada, como assim produtividade do recurso? Em cada uma das atividades em andamento tem um recurso. E dentro dessa alocação existem parâmetros, quantidade 1 alocado, produtividade programada 3.125 unidades por hora. Será que essa alocação no passado se demonstrou exageradamente boa? Será que agora a produtividade seria 3 e não 3.125? Repetindo, as premissas originais estão mantidas ou foram revisadas? Ele trabalha 100% da sua efetividade ou esse recurso nessa atividade se demonstrou 90% efetivo? Então, dessa forma, além de agendar conforme os procedimentos já definidos para a equipe, os ajustes da ferramenta, precisamos também validar as premissas. Por outro lado, essa atividade aqui, duplo clique na atividade, ela é contínua ou ela é interrompível? Ela não era interrompível. Ela não era passível de paralisações temporárias. Será que ela ainda é interrompível? Ou seja, ela não é passível de interrupção? Ou ela é interrompível desde que... Ou ela pode ser interrompível restringindo a... Então, o passo 9 e 10 significa que após a introdução do realizado dentro da tabela de desempenho, view, performance archive, a tabela de desempenho mostrou o que foi produzido nas condições que foram produzidas e os motivos dos desvios. Agora, vamos não só aplicar o reagendamento, como vamos verificar se todas as premissas do planejamento original estão mantidas, ou foram melhoradas, ou apareceram outras premissas, ou os parâmetros foram alterados. Encerramos o passo 10 com essa visão, que vai nos permitir trabalhar o próximo passo, que é um entendimento de para onde vamos, os indicadores, como estão, como deveriam estar e para onde os indicadores vão. O passo 9 e o passo 10 da metodologia, já descrito no material, mostra que nós precisamos reagendar com os mesmos princípios, levando em conta o que foi produzido nas condições da sua produção, para que nós tenhamos uma avaliação do novo reagendamento. Se nada for feito, esse é o novo resultado previsto. Se o que aconteceu é danoso e vicioso, o que está na tela do diagrama de Gantt só tende a piorar. É uma visão otimista o que estamos vendo no diagrama de Gantt, pois o atraso do passado não foi entendido, não podemos ajustar os parâmetros do planejamento, produtividade, consumo de materiais, no nosso caso, consumo de H2O, no nosso caso, despesa já ocorrida, para ver se esse problema do passado será levado para o futuro. Reagendamento, verificação de premissas e consideração de manutenção dos parâmetros
imaginados e agora retificados ou ratificados por conta do histórico de produção, do histórico de desempenho do projeto.